vai começar a nossa aula de história. Vai ser uma matéria, gente, que eu acho que vocês vão gostar. A gente vai falar dos primeiros contatos entre povos diferentes. Então, o primeiro povo que a gente vai falar são dos indígenas aqui no Brasil. Nossa, eu tenho certeza que vocês vão achar bem bacana. Oi? Certeza que a gente vai gostar. Eu acho que vai ser bem legal. Tá? Então, vamos lá. A Pro vai compartilhar a página. A mesma coisa que a gente fez de português. A gente vai escrevendo numa folhinha à parte, para depois passar limpo para a apostila, tudo bem? Quer falar, Cacá, alguma coisa? Ô, Pro, Oi, amor. mas não eu ouvi você falando que na outra aula, que era de português, mas eu acho que eu ouvi ciências. A Pro falou ciências mesmo, a Pro se confundiu, a Pro errou. Eu falei ciências, mas ciências é amanhã. Amanhã a gente tem aula de ciências e de português. Mas é amanhã, hoje é história mesmo. Igual era o horário que a gente estava seguindo, tá bom? A Pro se confundiu só nas aulas na hora de falar. Tá mostrando que tinha 16 pessoas na aula, daí eu entrei no chat, saía, daí voltou para 6. Vamos lá, então. Vou compartilhar aí a página da apostila com vocês. Aí, ó. É página 2, né? Apostila 3, Cacá. Nossa, Matéria eu tô nova. animada. Tô super animada. Apostila 3. Todo mundo aí na 3. Vou pegar aqui meu computador que tá acabando a bateria. O meu também. Nem tinha visto. Ainda bem que ele aplicou aqui, eu vi. Meu celular. Bom, tá todo mundo vendo aí a página da apostila? Sim, eu tô Primeiros vendo. contatos entre os diferentes povos. Então, aí mostra aí na escola deles que eles estão tendo uma feira cultural. Aí tem aí a África, tem ele falando dos povos indígenas, né? Então, tem vários locais para que eles tenham contato, para eles conhecerem um pouquinho de cada região, né? Então, primeiro que a gente vai estar falando neste capítulo são dos indígenas. O povo que já estava aqui no Brasil quando os portugueses chegaram e falaram o que, os bonitões? Descobrir o Brasil. Como a gente descobre algo sendo que já tem gente aqui? Não é verdade? Tava errado, né? Mas tudo bem. Então a gente vai começar aí falando um pouquinho sobre eles, tá bom? Então fala assim lá, ó. A professora Elaine propôs um desafio aos alunos da aula de história. Pediu que cada aluno contasse um pouco da origem e de alguns costumes de seus familiares mais antigos. O primeiro a falar foi Ita. Quem vai ser o primeiro? Eu conto primeiro sobre os meus antepassados. Isso, Ita. Eu tenho muita curiosidade sobre a sua cultura. Então, vamos começar. Aí fala assim lá, ó, sobre qual grupo Ita irá falar na aula? Qual que vocês acham aí que ele vai falar? Sobre o quê? Sobre os indígenas. Sobre os indígenas, Sobre o né? mundo dele de O que indígenas. vocês sabem? O que vocês conhecem? Vocês já ouviram falar um pouquinho sobre os indígenas? Que eles caçam peixes, praticam a agricultura. Eu não lembro. Vocês sabem que aqui em São Paulo, perto do Pico do Jaraguá, Pico do Jaraguá não é tão longe daqui, é até perto, tem um local que só vivem indígenas. Embora hoje eles vão para a escola, eles têm os celulares, tudo, ainda eles têm um pouquinho dessa cultura. E é muito legal quando a gente vai para lá, que a gente consegue conhecer um pouquinho mais disso, né? Pode falar. Mas lá tem índios ainda? Sim. Tem muitos locais aqui no Brasil que ainda a gente encontra povos indígenas. Muitos. Claro que eles estão modernizados, né, gente? Não vai achar que vai achar um índio ele peladão, igual era no passado. Não, né? Hoje eles usam roupas, mas ainda eles têm alguns costumes que eles trouxeram daquela época, né? Vamos lá, então, começar aqui. Os grupos indígenas no Brasil.
Há pouco mais de 500 anos, estima-se que aqui havia de 3 a 5 milhões de indígenas. Eles representavam mais de 1.000 povos com línguas, culturas diferentes. Ita contou que a população indígena recebe seus nomes de acordo com as línguas faladas por cada uma. Cada língua faz parte de um ramo de línguas maior que, por sua vez, está associado a um tronco linguístico, ou seja, a uma língua que deu origem a outras línguas. Assim, a língua guarani faz parte das línguas tupi-guarani, que está ligado ao tronco tupi, que são aqueles povos do tupi-guarani que a gente já ouviu muito falar também, né? Assim como os povos indígenas, o Brasil também tem uma língua, ou seja, um idioma. E é graças a ela que as pessoas conseguem se comunicar. Qual é essa língua? Que língua que a gente fala, gente? Português. Português. Mano, quem é Brasil? Eu. Acontece, né? A gente se confunde. Então vai colocar lá, Keita sem apostila, vai por lá. Eu também Página ia falar Brasil. 5. Isso. Confunde, né, gente? Acontece. Exercício 3. Vamos colocar lá, português. Oxe, tá, Pronto, história. português. Português. Ah, tá. A língua que a gente fala, amor. Eu pensei que era matéria de língua portuguesa. Me confundi. Não, pode escrever portuguesa também, não tem problema. Ô, Pro, Portuguesa. Língua portuguesa, né? Pode colocar. É. Pro, Oi? eu pus assim na 3. Nós falamos português, tá certo? Tá Também. certo. Certinho. Português ou língua portuguesa, as duas formas estão corretas, tá bom? É. Coloquei português. Tá bom, meu amor. É. Na questãozinha 4, fala assim: na região onde você mora, há algum tipo de expressão que faz parte da cultura do lugar? Se sim, qual é? Aí, como é o nome dessa personagem, gente, que eu esqueço? Acho que é Anitta. A Anitta. Lá em casa, minha mãe Não, sempre diz... Emília. É a Emília, gente. Emília. Tá bom, obrigado. Ó. A Anitta Lá em casa, minha mãe sempre diz que não podemos abandonar o barco. Expressão que significa desistir de alguma coisa. Então, aí na casa de vocês, tem alguma expressão que a mãe de vocês fala, ou a avó, ou o avô que fala, ou o pai, que assim, que é uma expressão que fica gravada, assim, vocês sempre falam isso? Mas como Assim. assim, Pro? Por exemplo, ó, a mãe da Emília, ela fala sempre lá, não podemos abandonar o barco, que significa o quê? Que ele não pode desistir das coisas. Na casa de vocês, tem alguma expressão que a mãe de vocês fala parecida assim com essa? Qual? Não. Quando eu vou para um jogo, meu pai fala que só um ganha, nunca pode desistir. Que é para ter isso em mente, para nós tentar ganhar. Perfeito. Então, você vai escrever isso que seu pai fala aí. Cada um... Aqui é uma resposta pessoal, tá bom? A 4. Eu falo. Cada um vai escrever o que é falado na sua casa. Mãe, o que é falado na minha casa? Falado na minha casa. Cacá, tem que falar pra mim. Que tipo de expressão vocês usam muito aí na casa de vocês? Que tipo de expressão usa muito aqui em casa? Ô, Pro, não uso nenhuma. E também Pro, pode colocar assim, e também não podemos desistir dos nossos sonhos. Sim, se vocês falam isso na casa de vocês, pode colocar sim. Também Eu coloquei não. Tá bom, se na casa não tem problema. O bom é que minha avó já tá na minha casa. Eu acho que ela vai dormir aqui, porque se ela trocar alguma coisa e passar pro velho que mora com ela. Eu não tenho também nenhuma. Então tá bom, amor. Se não tem, pode colocar. Eu acho que Você meu pai tem tipo pro que ele chegou.
Eu só escrevo português e não. Rapidinho. Pro, você já fez algo? Oi? Você tem alguma expressão, alguma coisa aí? Você gente. Eu não costumo falar muitas expressões assim, não, viu? Mas aqui tinha que falar do que acontece assim, tipo, na casa de vocês, né? Mãe, o que acontece aqui na minha casa? Não, Cacá. Não, De expressões, amor, a Pro tá falando. Expressões que às vezes usam muito em casa. Ou um ditado popular. Ah, tá. piadas. KKK. Pro, Oi? na 4 eu coloquei, sim, podemos não desistir dos nossos sonhos, pois Tá um bom. dia eles vão acontecer. Isso. Oxi, e você fala isso na sua casa? É, sim. Ah, tá. Eu pensei que ele ia falar não. Vamos lá, então. Vamos para a próxima, Um amores. negócio gigante. Não, eu não falo. Ah, então apaga. Não, vamos lá. Vamos para 5, ó. Você saberia dizer expressões de outras partes do Brasil que não são comuns no lugar onde você mora? Não. Não? Vai com fé em Deus. Oi? Vai Quem com falou fé em fé em Deus. Deus? É uma expressão, viu, gente? Sou eu? Na sua casa fala isso, Lucas? Então é uma expressão. Não. Não? Falo. Você só falou. Eu só falei, Vamos você lá, falou ó. assim, Marco, lá. E não Oi? é da sua moradia lá. Ah, não, é no lugar. Pensei que Vamos não lá, era então, ó. onde. No Brasil, existem 2 troncos linguísticos indígenas. Então, a gente tem lá o tronco Macro-G, que tem lá, ó, Bororô, Krenak, Guató, G, Carajá e mais alguns, que são todos povos indígenas, tá? E o tronco Tupi, que tem lá o Tupi-Guarani, Ariquena, Auetê, Juruna, Maué e outros também, tá? Entre os indígenas, desses 2 grandes troncos linguísticos, havia algumas diferenças de costumes, hábitos e tradições. Pessoal, desliguem o som, por favor. Puta Karina, ela tá. Já desliguei Alguma coisa dela. assim. Os grupos tupi praticam a caça e a pesca, a coleta de produtos naturais e, para completar a alimentação, também plantavam pequenas hortas para o consumo exclusivo da tribo. Os guaranis, os tupiniquins, os tupinambás são povos que pertencem ao tronco tupi. Então, ele estava explicando aí para os amigos dele, né? Aí, vejam aí, ó. A coivara ou roça é uma prática antiga realizada pelos indígenas antes do plantio. Essa prática consistia na limpeza do terreno onde seria instalada a horta, com o uso de queimadas para deixar a área sem qualquer tipo de planta ou erva daninha que prejudicasse a plantação. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que a aula de história não é de ciências, mas estão vendo isso aqui que eles tinham o costume de fazer? De colocar fogo no local para limpar? Isso, Ah, já hoje vi. em dia, a gente já sabe que isso é totalmente prejudicial para o solo. Por quê? Aumenta-se muito a temperatura do solo, todos aqueles micro-organismos que estavam ali, eles morrem. E se isso é feito muitas vezes, o solo para de ser fértil. Então, tudo que começar a plantar ali não vai nascer mais. Porque todos os micro-organismos que estavam ali, que eram os decompositores, lembra que a gente estudou em ciências? Eles morrem. Sim. E aí eles não conseguem fazer o trabalho deles. E não morre só micro-organismo. Morre os animais que vivem também no solo, como minhoca, por exemplo. Entendeu? Então, essa coivara, que é uma prática muito antiga que os indígenas realizavam, hoje a gente sabe que é uma prática que ela é prejudicial para o solo, tá? Vou continuar. Os grupos tupi estavam distribuídos em áreas da Amazônia, do Centro-Oeste, em quase toda a costa do Brasil. Aí aqui a gente tem aí, ó.
indígenas da etnia Assurine, que vivem no Tocantins utilizando a canoa, é uma foto de 2015. E aqui é uma família indígena da etnia Mibiá-Guarani, produzindo instrumentos musicais em aldeias próximas às fronteiras do Brasil com a Argentina, uma foto de 2011. A gente consegue ver que, embora eles sejam povos indígenas, vocês estão vendo, eles estão vestidos, né? Hoje eles têm recursos muito melhores, né? Minha família é do grupo Chavante. A tribo dos meus antepassados faz parte do tronco linguístico Macro-G. Ita contou, além dos Chavantes, outros exemplos de povos que fazem parte do tronco linguístico Macro-G. São os Bororô, os Carajá e os Caiapó. Essa população habitava o interior do território brasileiro. No início, eles eram grupos caçadores e coletores, mas com o tempo aprenderam técnicas de agricultura. O que a gente percebe? Vocês perceberam que tem 2 troncos linguísticos, né? O do Tupi-Guarani, que é o que a gente viu, e tem este outro que é desse Macro-G. O povo Tupi-Guarani, eles vivem todos na costa, eles viviam, né, na costa do Brasil. E aí a gente percebe que esse daqui do Macro-G era no interior do Brasil. Então, eram territórios totalmente diferentes, né? Para os povos Tupi e Macro-G, alguns hábitos e costumes eram semelhantes. Para ambos, a natureza era algo que fazia parte da vida da comunidade. Os rios, os cursos d'água, por exemplo, eram muito importantes para o modo de vida dessa população. Eles eram utilizados como fonte de alimento para o lazer e como via de transporte. O que a gente percebe? Embora esses povos eles tinham costumes diferentes, eles tinham também costumes muito parecidos, que era o quê? Utilizar produtos que vinham da natureza, né? Porque era dali que eles tiravam todos os recursos que eles precisavam, né? Então, vamos aí para 6, questãozinha 6, página 7. Deixa eu escrever aqui para vocês só no bate-papo, página 7, para ninguém se perder. Agora é página 7. Questãozinha 7, ou 6. Questão 6. Ela pergunta assim aí, ó. Por que a natureza era importante para a vida das comunidades indígenas? Por que elas eram importantes? Para eles sobreviverem. Isso, para eles sobreviverem, porque era de lá que eles tiravam todos os recursos que eles precisavam, tá? Tô colocando aqui no bate-papo, tá? Está no bate-papo, porque era de lá que eles retiravam todos os recursos que eles precisavam. Quando eu terminar, me avisa para eu ir para 7, tá bom? Eu já terminei. É muito rápido. Pronto. Eu não. Eu tava levando o celular da minha avó pra carregar. O meu pai acabou de ir na escola, pronto. Já chegou? Não, ele tá indo na escola. Professora, Pode falar, meu amor.
Eu tenho que sair por causa que o meu celular vai acabar a bateria. Ele não carrega ligado. Eu vou ver as respostas. Eu vou ver as respostas. Eu vou ver as respostas que eu escrevo no bate-papo. Tá bom. Depois. Ô, Matheus, mas você Tá. sabe que tem aula. Você tem que colocar antes da aula começar. Na Bom, de educação física também, ele fez isso. É, Vamos lá. ele sempre escreve. Podemos ir para a 7? Sim, A 7 fala assim: de que maneira você vê a importância da natureza nos dias de hoje? porque limpou ajuda os humanos. Porque a gente já parou para perceber que a gente precisa demais da natureza? Ela é importante porque a gente tira o alimento da natureza, certo? Da onde vem a água que a gente bebe? Água, a gente precisa muito da natureza. O ar, se o ar estiver totalmente poluído. Então, assim, a gente tira coisas que a gente precisa para a nossa sobrevivência da natureza. Então, por isso que ela é extremamente importante, né? Coloquei aí no bate-papo, mas vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês. Não precisa colocar do jeito que eu coloquei, tá bom? Pode colocar do jeito que vocês falam, sabe? Do jeito que vocês pensarem. Não precisa colocar igualzinho da Pro, tá? Ô, Pro, o bom que não estão mais pondo fogo lá nas árvores, porque estão com de 19. Se pôr, vai pegar mal fumaça, você vai ficar com máscara. Quando você vai sair, aí é mais difícil de fazer o troço, aí nunca mais tá pegando fogo nas árvores. Escrever Posso ir para a próxima? Peraí, Pro. pronto. Tá vendo? Ô, Pro, Oi. o Matheus até que podia pôr para carregar o celular deles no 20 minutos de descanso. Aí já ia ficar uma aula, pelo menos, dava para fazer, né? Bom, vamos lá então. Os grupos indígenas viviam em comunidades onde tudo era coletado ou produzido, era dividido igualmente entre todos. Eles podiam variar de tamanho e ser permanentes ou temporários. As famílias eram a base da organização social da comunidade. Elas geralmente eram numerosas e o homem mais velho liderava o grupo. Todos respeitavam esse tipo de liderança. E os chefes de cada família participavam de um conselho que ajudava o líder da aldeia a tomar decisões. Ou seja, o que a gente percebe? Não tinha diferença. Não é que um era mais rico, o outro era mais pobre, como acontece hoje em dia. Tudo era dividido igualmente. Ou seja, todo mundo tinha a mesma coisa. Não tinha um que era melhor do que o outro. Olha que coisa boa, né? E você viu, as decisões eram tomadas em conversas, né? Eles sentavam, conversavam e as decisões eram tomadas, né? Não era assim, eu vou tomar uma decisão sozinha porque eu acho que é melhor. Não. Eles faziam o quê? Uma reunião onde chegavam num consenso, né? A opinião de todo mundo valia. Bem legal isso, né? Nas comunidades indígenas, o trabalho era dividido entre tarefas dos homens e tarefas das mulheres. Geralmente, os homens eram responsáveis pela obtenção de alimentos, a guerra e a organização das aldeias. As mulheres ficavam responsáveis pelo plantio nas roças, confecção de alguns utensílios domésticos, cuidado das crianças pequenas. O que a gente percebe? Eles dividiam que o trabalho que era mais braçal, exigia mais força, quem faziam eram os homens. O trabalho que exigisse menos força
era voltado para as mulheres, né? Agora eu quero ver aí a resposta de vocês. Como que é organizado? Como é a organização das atividades na sua família? Ela é igual das aldeias indígenas? Escreva um exemplo de semelhanças e diferenças. Então, como que é aí na casa de vocês? Ah, a mamãe faz não sei o quê, o papai faz Como outra assim, coisa. na minha E as casa? decisões? Ah, A gente senta quem todo cuida da mundo junto gente, e quem decide o que vai trabalha? fazer? Como que é na casa de vocês isso? É isso que eu quero saber Pro, aí. É isso, Pro. página 7. Mas, ó, presta atenção aqui no que a Pro vai falar. É uma resposta pessoal. Então, assim, não é para um copiar do outro. Cada um vai responder uma coisa, porque as casas são diferentes, né? Então, na casa de um é de um jeito, na casa de outro é de outro. Quem quiser falar, estou aí querendo ouvir. Vai deitar na minha cama, eu trabalho no quarto de Samuel. Ô, Pro, chegou a apostila aqui. Que rápido que seu pai é, Samuel? Chegou. Oi? Muito rápido seu pai, hein? Que questão, Pro? Oi? Questão 8 da página 8? É, questão 8, página 8. Ah, esqueci O de que escrever. O Pro, que tem que escrever? Dividir não daí as entendi. tarefas na sua casa. A apostila do Samuel chegou 1 hora O que, Pro? depois da minha. Na questão 8, presta atenção aqui todo mundo, ó. A gente tem que falar como que é a organização das atividades na nossa família. Então, por exemplo, vou falar aqui na minha casa. Aqui na minha casa mora eu, meu marido e o meu filho. Então, assim, eu faço a janta. Então, depois da janta, o Pedro, que é o meu filho, ele lava a louça. O meu marido, o Fábio, ele tira todo o lixo da casa para colocar para fora. Isso a gente divide as tarefas, entendeu? E aqui na minha casa tem uma coisa que é muito igual aos povos indígenas. Por quê? Toda decisão que a gente vai tomar, nós sentamos os três para conversar. Eu dou a minha opinião, o Fábio dá dele e o Pedro dá dele. A gente chega num consenso, uma coisa que vai ser bom para os três. Então, e na casa de vocês, como que é? Escrever. Vocês vão escrever do jeito que é na casa de vocês. Eu falei como que é na minha. Eu só vou falar se você vai aceitar o que eu vou escrever. Claro, porque é o que acontece na sua casa. Eu Pro, posso todo escrever dia muda. mãe. Às vezes é meu pai, às vezes é minha mãe. Faz comida, lava a louça. Quem faz isso tudo? Minha mãe. E não Limpa tem a casa. ninguém que ajuda a Cláudia? Limpa a casa. Não, porque meu pai e meu irmão trabalham. Às vezes eu ajudo, mas às vezes ela descansa. Mas se você e a Júlia tem que dar uma ajudinha, lavar uma loucinha, viu, Lucas? Eu não sei, Já eu faz. também não faço nada. E a máquina de lavar chegar louça dia que lava a louça. Deixa eu esperando. falar uma coisa para vocês. A Pro tá brincando, mas não custa às vezes a gente dar uma ajudinha. Tirar pó. Tirar pó é fácil. Todo mundo consegue. Não, sim, mas é a máquina que faz isso, não é, gente? Quem faz isso? A máquina que a gente tem. Tirar pó dos móveis? Ah, não, aí não, a gente. Então, mas aí dá para ajudar a mamãe assim, entendeu? Ô, Minha avó. posso falar uma coisa? Pode falar. Eu jogo é para ganhar dinheiro, porque eu tô esperando chegar dia 20 para ser as eliminatórias do campeonato. Aí, dia 21, vai ter um campeonato que você pode ganhar mais de R$200. Nossa, que legal. Nesse Free Fire aí? No Fortnite mesmo. Ou Fortnite, é. Eu não vou ganhar R$1. Nossa, Nada que a ver. legal. O máximo é R$10.000 em primeiro lugar. Caramba, bastante, hein? Uhum. E Bom, pode falar. no último lugar é só R$250. Nossa. Tá bom já, R$250. Se pá, eu só fico em último. Vamos lá, então. Vamos continuar lá, ó. Os modos de viver
a arte e a oralidade. Ita, o que você sabe sobre a arte dos grupos indígenas? Professora, você leu minha mente. Esse é um assunto que eu vou tratar agora. Então, vamos prestar atenção aí, ó. Ita explicou à turma que seu pai em casa sempre lhe contou mitos e lendas do povo Xavante. E disse que os povos indígenas costumam transmitir seus valores, sua história e seus conhecimentos por meio de tradição oral. Ou seja, vai passando de geração em geração por história contada, né? Então, um conta para o outro. E assim essas histórias vão ficando aí na família e passando de geração em geração. Os mais velhos e experientes transmitem seus saberes para os mais jovens, ao contar-lhes os mitos e realizar os cantos, as danças e os rituais. Todas essas manifestações fazem parte da cultura imaterial de um povo. O que é cultura imaterial? Aquilo que eu não posso pegar. Então, que nem na nossa família. Às vezes, quando a gente senta com a nossa avó, com os nossos tios, e, por exemplo, a mãe do Lucas contou que antigamente colocava milho para se ajoelhar. Não foi isso, Lucas? Yes. Isso é uma história de uma cultura imaterial, ou seja, são histórias da nossa vida que a gente vai contando para vocês, que não tem como a gente provar. Eu não vou falar assim, ó, tá aqui, ó, tem foto. Não. São histórias que é imaterial, entendem? São histórias que as nossas famílias elas vão contando e aquilo vai ficando guardado na nossa mente, tá? A arte realizada pelos povos indígenas no Brasil é bastante variada. Ela conta com elementos como cerâmicas, pinturas corporais, confecção de cestos decorados, colares e objetos de uso comum, como brinquedos feitos de diferentes materiais. E aí a gente tem aí alguns exemplos, né? A pintura no rosto, que é muito característico dos povos indígenas, né? Um peão feito de semente de palmeira tucumã pelo Galibi do Oiapoque. Olha que legal, é um brinquedo isso. A lenda do parto de onça é contada por meio de bonecas da cultura do Carajá. Também aí, ó. Isso aqui, ó, é feito em tronco de madeira. Parece madeira isso aqui, ó. Que eles esculpem fazendo uma bonequinha. Todas essas formas de expressão artística formam a cultura material. A cultura indígena possui uma forte relação com os elementos do mundo natural, como os animais da floresta, as árvores, os rios e o mar. Os povos indígenas entendem que é preciso viver em harmonia com a natureza, pois ela é parte da cultura de todos. Então, vamos lá, vamos focar aqui, ó. Então, uma cultura material é aquela que eu consigo pegar, eu deixo para outra pessoa ver. Então, se você tem na sua casa um carrinho que era do seu pai quando ele era pequeno, isso é uma cultura material, porque você consegue pegá-la, tá? Uma cultura imaterial... Eu tenho um videogame que meu pai tinha quando ele era criança. Antes de eu nascer, ele tinha um Xbox 360 e me deu esse Xbox. Isso é uma cultura material que você consegue pegar. Imaterial são as histórias que a gente ouve, que fica gravado só na nossa cabecinha. Isso, tá? Então tem essa diferença entre a cultura material e a cultura imaterial. Tudo bem até aqui? Sim. Saiu todo mundo da sala? Eu olhei agora que só tem a Cacá, Lucas, Gabi e Samu. O Isaac, a Júlia, eu acho o que devem ter Matheus. caído. Tudo bem, né? O que importa é que vocês não me abandonaram, estão aqui firmes e fortes comigo. Vamos lá. Agora a gente vai fazer integrando com a geografia, tá bom? Ainda bem que eu sou péssima. Página 10. A turma de Ita estava gostando de saber tantas coisas sobre os indígenas, principalmente quando descobriu que atualmente, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, no Brasil existem 305 povos indígenas, somando mais ou menos 890 mil pessoas. Otávio não sabia que essas populações estão presentes em quase todo o país. Ele achava que os indígenas viviam somente na floresta amazônica. Ita, então, apresentou a todos a seguinte informação.
que havia lido em um documento chamado Território e Povos Indígenas do Brasil, que fala assim: quando observamos a distribuição das terras indígenas no Brasil, percebemos que 40% da população indígena vive em pequenos territórios que correspondem a somente 2% das terras indígenas. Estes pequenos territórios, em geral, estão em regiões litorâneas do Nordeste, ao sul do país, onde o processo de colonização já acontece há muito tempo. Então, a gente vai responder aí as questões, tá bom? Vou terminar essa página 10 e está todo mundo liberado, combinado? Então, vamos lá. Sim. Se o que Otávio achava sobre a presença dos indígenas no Brasil estivesse correto, em que região eles estariam mais concentrados? Onde que ele achava que tinha mais? Amazônica. Na Amazônia. Amazônica. Vou fazer um xizinho, onde está escrito região amazônica. Acertei. Muito bem. Agora, eu não sei se vocês lembram disso, porque acho que vocês aprenderam em anos anteriores, mas a gente vai ver isso de novo agora, esse bimestre, em geografia. Qual é o principal tipo de relevo da região assinalada? Vocês lembram disso? Se não lembram, Não. vai colocar aqui. Página agora. Não tem ninguém lá embaixo. Ai, né, Cris? Vou colocar Os Paraguai. então, relevos. Tá lá? Não mexe com ela, hein? Peraí. Relevo. A gente vai colocar aí que são planícies e depressões, tá bom? A gente vai falar sobre isso nesse bimestre em geografia. Planícies Assim e que escreveu. depressões. Estou escrevendo aqui para vocês copiarem. Podem escrever aí, planícies e depressões. Vai entrar do chat para ver. Pode. Já tô escrevendo, ela já colocou. Eu nem vi o Isaac entrou nessa aula. Entrou, mas Entrou, mas saiu rápido. eu acho que Todo ele mundo caiu. saiu. Nem acabou a aula, né? Como que sai assim? Tá bom. Faltava 10 minutos ainda. É? Eu Bom. vi um negócio. Ó, A3. De acordo com o texto, parte da população indígena vive em regiões litorâneas. Qual é a forma de relevo predominante nessa região? A forma de relevo predominante no litoral são planície. Pro colocou também aí, tá bom? Qual que é a última? Planície. Agora a gente tá indo para 4. Ah, tá. Samuel já ia escrever a última planície, né? É. Eu vou escrever planície. E a 4 e última, fala assim: conforme sua resposta na atividade anterior, essa população indígena vive em áreas de predomínio de maior ou menor altitude. Como a gente está falando ao nível do mar, é menor altitude, né? Porque ele está lá embaixo, né? Ah, Quando a gente vai para a praia, a gente não fala que a gente está descendo a serra? Então a gente vai colocar menor altitude, pois estão ao nível do mar, tá bom? E aí a gente vai parar aqui mesmo. Qual que é a 4 pro... Ah, tá. Menor altitude. Menor altitude, pois estão ao nível do mar. Quem terminou pode sair? Quem terminou está liberado. Um beijo, até amanhã. A nossa primeira aula amanhã é ciências, tá bom? Primeira aula Às amanhã é 10 horas. ciência?
Primeiro é ciência, segundo Eu é ainda tô português. fazendo. Tchau. Não, pode terminar tranquilo aí. Tchau, Tchau, Samu. Podem terminar aí. Terminei. Tchau, Pro. Beijo, Lucas. Até amanhã. Terminou, Cacá? Você tá muda, a Pro não te ouve. Pronto, pode falar. Eu tô terminando. Tá bom, princesa. Eu tô no nível do mar. Pronto, já terminei. Um beijo, minha princesa. Até amanhã, Tchau, tá Pro. bom? Até amanhã na aula de ciências. Tchau, Até. Prozinha.